Vamos estar iniciando com uma oração. Vamos dar continuidade na nossa série. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar. Hoje a pregação vai ser mais focada no Salmo 26. Eu não sei quantos lembram da última pregação, que a gente finalizou fazendo uma transição para o Salmo 26. Mas precisamente a gente vai fazer um versículo. Então tem muitos detalhes que a gente precisa extrair e que vem de encontro com a nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduziu nessa manhã, nos trouxe em segurança. Obrigado, ó Deus, porque a Tua fidelidade é grande, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado provisão de tudo aquilo que necessitamos, ó Pai, seja material, seja espiritual. Agradecemos porque vemos isso claramente na Tua igreja, Deus, o Teu cuidado. Clamamos agora, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvir da Tua palavra, e não somente ouvir, ó Deus, mas meditar e praticar, ó Pai. Que a Tua palavra venha de encontro, nos desafiando, para que possamos, ó Deus, assim agirmos em nossas vidas, ser transformados pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito. Clamamos, ó Deus, que nesse momento estejamos atentos ao ouvir dessa palavra. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. A pergunta que eu faço, e eu quero sempre mexer um pouquinho com vocês e refletir. A intenção de mexer é para cada um de vocês refletirem. Como fazer o que é certo quando você está sendo injustiçado? Como que a gente faz aquilo que é certo quando as coisas não estão fazendo sentido? Como que eu tenho uma atitude correta quando tudo parece um caos, o contrário, não é justo o que está acontecendo? Talvez uma injustiça daquilo que você tem sentido de uma pessoa próxima, aquela pessoa foi injusta. Ou às vezes até uma situação que está acontecendo na tua vida de, não, tudo isso está acontecendo é injusto, Deus está sendo injusto comigo, não é justo isso que está acontecendo. Como fazer o que é certo quando você está se sentindo injustiçado? Na última pregação falamos sobre o tesouro que Davi tinha. Falamos aquilo que ele tinha como mais precioso, e aquilo que era precioso refletiu em suas atitudes. Se você não se lembra, Davi tinha como tesouro uma coisa que pra gente não faz muito sentido, mas que a gente cantou 3 vezes aqui sobre isso: confiança em Deus. Cantamos aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias, eu quero ofertar tudo o que sou, reconhecendo o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. E era isso que Davi tinha, a confiança em Deus. Ao contrário do que Saul tinha, como vimos na última pregação também. O tesouro de Saul era o quê? O seu próprio reino, a sua própria reputação, a sua fama e a sua própria glória. Bem ao contrário de Saul, Davi tinha como tesouro pessoal sua confiança em Deus. Tendo em vista que aprendemos algumas lições, e quando eu falo aprendemos algumas lições, mais das atitudes práticas de Davi. Tendo em vista que aprendemos algumas coisas em 1 Samuel 18 e 19, capítulos 18 e 19, a gente extraiu algumas lições das atitudes práticas nesse contexto de 1 Samuel. Mas hoje vamos continuar nosso aprendizado olhando não tanto para a parte prática, mas um pouquinho mais focado no sentimento de Davi diante de Deus em relação à injustiça sofrida. Aquilo que estava por trás, nos bastidores do coração de Davi, e que levaram ele a tomar essas atitudes. Aquelas coisas que estavam nos bastidores que fizeram Davi tomar uma decisão a ter essas atitudes. É isso que vamos estar focando no Salmo 26.
vimos que as atitudes práticas de Davi, e só para relembrar aqui, eu não sei quantos vão lembrar quais eram essas atitudes. Abraçar as responsabilidades, apesar de ter sido injustiçado, não, pode deixar que eu faça isso daqui. E não somente abraçar a responsabilidade, mas cumprir essas responsabilidades com êxito. Mantendo humildade, não guardando rancor, ressentimento, não revidando. Ele tinha tudo para poder revidar. Tinha 1000 homens à disposição, mas não revidou. E ainda buscou conselhos em pessoas piedosas, em vez de ficar fomentando a briga, em vez de ficar fomentando o caos que estava ocorrendo, a contenda que estava ocorrendo. Mas isso só foi possível porque Davi estava refletindo o seu tesouro pessoal. Finalizamos a última pregação ressaltando dessa confiança de Davi, apesar da injustiça, apesar das circunstâncias. E é isso que encontramos no Salmo 26. Por isso que, se a gente fosse resumir num tema hoje, um tema resumido, seria confiança apesar das circunstâncias. Uma confiança apesar das injustiças. Confiança em Deus. E tendo em vista esse tema, é que eu fiz essa pergunta: como fazer o que é certo quando você está se sentindo injustiçado? Como está o seu coração hoje? Você está se sentindo injustiçado no trabalho, com um colega de trabalho, em casa, com o filho, com o cônjuge? Ou então com alguma situação ocorrida na sua vida que, não, eu estou ficando doente, isso não é justo. Deus permitiu essa doença, não é justo. Como manter uma atitude correta quando você está se sentindo injustiçado? Ao discorrer nosso estudo, vamos ver que para fazer o que é certo é necessário um verbo aqui: decidir. É necessário uma decisão, somente isso, é uma decisão. É uma decisão. E a gente já concluiu isso na última pregação, vimos na conclusão, olhamos para o versículo 1 do Salmo 26, volte lá para o Salmo 26, versículo 1, começa: faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor, sem vacilar. Você tem outra versão aí, Lucas? Eu estou usando a sua NVI. Você está usando a minha? Mas eu tenho outra se você quiser. Coloca a atualizada, por favor. Só para a gente fazer no contraste aqui. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Nós finalizamos essa pregação falando desse versículo. E o que a gente chamou a atenção foi exatamente nessa parte no finalzinho: sem vacilar. Lembra? Essa frase descritiva, não vacilarei, eu não vou vacilar. No hebraico significa escorregar, deslizar, cambalear. Davi está dizendo que apesar da dolorosa opressão e injustiça que estava sofrendo, ele decidiu confiar no Senhor. Apesar da injustiça, apesar daquilo que estava acontecendo, ele decidiu: Senhor, eu não vou vacilar. Senhor, eu vou confiar. Eu confio em Ti. Eu não olho a circunstância. É isso que Davi está falando aqui. Ele decidiu confiar no Senhor e não escorregar, deslizar, vacilar para baixo daquele fardo pesado. É muito fácil a gente olhar a circunstância e nos vitimizar. Pobrezinho de mim, eu não merecia isso. Vamos ler o Salmo 26. Versículo 1 já lemos. Agora versículo 2: sonda-me, Senhor, e prova-me,
examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Vamos analisar um pouquinho o contexto desse Salmo 26. Como já visto nessa conclusão da última pregação, e eu relembrei agora no versículo 1, o Salmo 26 é Davi que escreveu, e ele declara nesse início: faz-me justiça, que ele é vítima. Se ele está pedindo justiça, ele é vítima de uma injustiça imerecida, seguida por uma decisão de confiar no Senhor. E esse salmo ele é diferente da maioria dos salmos davídicos, porque esse salmo ele vem discorrendo uma afirmação, uma prova, um pedido, mas não tem uma confissão. A maioria dos salmos davídicos sempre apresenta uma confissão, alguma coisa, e por não ter uma confissão e apresentando: Deus, eu afirmo que eu sou íntegro, olha para mim, eu estou sendo injustiçado. Por isso que eu falo que ele se encaixa, não dá para colocar com precisão quando que foi escrito esse salmo. Você pode rodar todos os comentários bíblicos aí, quando que foi escrito? Não dá para ser exato, mas com certeza foi nesse ponto de convergência que vimos na pregação. Foi após isso, foi após o início da perseguição de Saul, onde ele começa a questionar: Jonatas, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Jonatas, o que está acontecendo de errado? Eu só fiz aquilo que era correto. Só que, como não tem nenhuma confissão, foi antes de Davi começar a cometer alguns erros. Por isso que eu falo, olha, esse Salmo 26, ele se encaixa com harmonia perto dessa convergência, perto de quando se iniciou a perseguição de Saul na vida de Davi. Na verdade, o Salmo, ele é um apelo direto ao único que poderia julgar o caso. Davi aqui nesse Salmo, ele está pleiteando: por favor, eu venho apelar a ti, Senhor, me faz justiça. E por que ele faz isso e recorre a Deus? Primeiro, porque ele sabe e confia em Deus e sabe que Ele está no controle soberano de todas as coisas. Em segundo lugar, por um fato muito prático e claro. Numa monarquia, quem que julga? O rei. A única pessoa que poderia, de fato, no meio dos homens, que Davi poderia apresentar: olha, fizeram isso comigo, foi injusto. Você vai processar alguém ou reclamar alguma coisa diante da justiça dos homens, você tem o juiz. Mas naquela época, o único que poderia julgar e ser apresentado uma causa era o próprio Saul. Só que quem que é Saul? É o cara que está cometendo a injustiça. Como que ele vai? Saul, agora você está na função de juiz. Mas pense se está correto você, como rei, ter feito isso comigo. Não tinha como. Ele não tinha como apresentar a sua causa. A única causa que ele poderia, a única pessoa que ele poderia, era o próprio Deus. Ele não tinha saída. Portanto, nesse salmo, Davi está pleiteando, apelando para que Deus o julgue. Deus, é o seguinte: o Senhor faz justiça, o Senhor julgue o que está acontecendo. Se tiver alguma coisa errada do meu lado, o Senhor me fala.
Você teria essa coragem? Você teria essa ousadia de apresentar-se diante de Deus? Deus, não tem nada de errado. Se tiver, pode falar. Já me julga. É isso que está acontecendo aqui. E para isso ele divide esse salmo em 3 partes, uma afirmação da sua integridade, dos versículos 1 a 3, ele está afirmando: Deus, eu tenho integridade, estou caminhando na integridade. Quantos de nós poderia fazer tal afirmação? E na segunda parte, dos versos de 4 a 8, Davi ele está provando a sua integridade. Olha, eu vou te provar que eu estou caminhando integramente. Eu não tenho feito isso. Ele prova. Não me associo com homens falsos, nem ando com os hipócritas. Ele está começando a provar. Eu não tenho feito essas coisas. E a terceira parte é um pedido de Davi para recompensar a sua conduta. Tendo em vista isso, Deus, eu peço, por favor, tenha misericórdia. Aqui parece muito uma peça jurídica. Apresentar os fatos. O fato é que eu não fiz nada. Depois você apresenta os direitos. Olha, realmente é assim que tem sido as condutas. E tendo em vista isso, Deus, por favor, tendo em vista todos esses fatos, todos esses direitos, eu venho pedir. Essa é a estrutura do Salmo. Mas hoje vamos estar analisando a sequência dessa primeira parte. Na conclusão da nossa última pregação, a gente viu o versículo 1. Hoje nós vamos para o versículo 2 e ainda estamos nessa primeira parte, onde ele está afirmando a sua integridade. E por que eu falo analisar a sequência dessa primeira parte? Pois já vimos que Davi tomou uma primeira decisão. E não somente uma decisão qualquer, mas a decisão mais fundamental, que é a confiança em Deus. Estamos falando repetidamente aqui a confiança em Deus. Porém, vamos descobrir juntos que na totalidade do Salmo há outras decisões que Davi toma. E na verdade eu gosto de enxergar isso como um desdobramento dessa decisão de confiar em Deus. Esse fato de estar confiando em Deus se desdobra em uma sequência de decisões em certas áreas. E o foco dessa manhã aqui, a gente está analisando esse primeiro desdobramento, essa segunda decisão que Davi toma. E decisões que levaram Davi, que na verdade que fizeram Davi impedir de cair, de se ressentir, de guardar rancor durante esse tempo de injustiça. Olhando esse contexto do Salmo 26, eu volto a perguntar: como fazer o que é certo? Agora olhando para a vida de Davi. Para de olhar um pouquinho para o nosso dia a dia, para o que está acontecendo na nossa vida, mas vamos analisar o que aconteceu na vida de Davi. Como que Davi foi capaz de abraçar responsabilidades, cumprir com êxito, manter-se humilde, não guardar rancor, não revidar, buscar conselho? Como que ele foi capaz de fazer isso em meio a uma injustiça? A gente sabe, a resposta é tomando uma decisão, confiando em Deus. Mas a decisão que nós damos a sequência hoje, e eu quero que vocês prestem atenção, esse primeiro desdobramento é a decisão de sermos abertos diante de Deus, transparentes diante de Deus, sinceros diante de Deus. Nós cantamos aqui: quero me ofertar como um todo, tudo que eu sou. Será que a gente está ofertando tudo mesmo? Ou só aquilo que convém? E eu acho interessante que se abrir, ser transparente, ser sincero, é muito prático. Olha na nossa vida, olha no nosso dia a dia, nos seus relacionamentos. Ninguém se abre com outra pessoa se ela não confia.
Por isso que eu estou falando que é um desdobramento. Davi confia em Deus, por isso ele pode se abrir. Eu não me abro com o Marcão, eu não confio. Eu vou falar minhas coisas para ele, depois ele vai fofocar para todo mundo. Não, Marcão? Brincadeira. Pode se abrir com o Marcão, gente. Gente firme. Ninguém se abre com outra pessoa se ela não confia. E assim também é com o Senhor. Você confia em Deus? Você confia no seu Senhor Jesus Cristo? Você está se abrindo com Ele? É que se eu me abrir, ou se eu admitir para Deus em oração, publicamente, ali, falar, Deus é como se fosse admitir o nosso erro. Se eu admitir para Ele que eu estou errado, daí eu vou ter que ter uma mudança. Então é mais fácil eu me fingir de morto. Será que a gente está brincando de se fazer de morto diante de Deus? Não ser transparente, aberto, sincero. Se abra com Ele, se abra com Deus, sem dedos cruzados, sem plano B, sem uma pretensão de uma barganha. Deus, só vou falar se o Senhor me conceder isso. Quantas vezes a gente não tem essa atitude, sem perceber? Ou então, olha Deus, eu estou fazendo isso, mas eu espero uma recompensa, tá? Não! Sem meias verdades. Mas aí você me pergunta, mas Gabriel, como que eu posso ser aberto diante de Deus? Como que eu posso ser transparente? Como que eu faço para me abrir? Daí vem aquela perguntinha esperta, né? Por que eu tenho que me abrir se Deus já conhece tudo? Se Deus sabe quem eu sou, sabe o meu ser, Ele já sabe tudo, eu não preciso me abrir. Será? Realmente, Deus sabe todas as coisas. Há 3 maneiras, e é aqui que a gente vai entender o porquê que a gente precisa se abrir. Há 3 maneiras no versículo 2 de nos abrirmos diante do Senhor e que vai trazer implicações em nossas vidas. A gente vai entender o porquê, o motivo que nós precisamos ser transparentes, sinceros. Olha o versículo 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Aqui nessa versão fala, examina-me, Senhor, e prova-me. E sonda-me o coração e os pensamentos. Inverteu, vocês viram que inverteu? O meu começou com sonda-me e depois foi o examine. E aqui está começando com examine. Por que isso? Por que eu estou querendo fazer esse contraste? Porque realmente a melhor tradução ali seria iniciar com sonda-me. Há 3 verbos no hebraico diferentes nesse texto. E que implicam de maneiras diferentes nesse texto. É uma decisão que Davi estava tomando ali, que implicaria para a vida dele, e que pode implicar na minha e na sua vida. A primeira delas, esse sonda-me, ou como está ali, examina-me. E Davi aqui está pedindo para o Senhor sondar ou examinar. E no hebraico, eu não sei a pronúncia correta, mas no hebraico é bakhan, mais ou menos isso, eu não sei se isso é corretamente. Esse é o verbo, aqui se trata de um diagnóstico primário. Davi pede para Deus lhe fazer um exame. Deus, me examina. Dá uma olhada no todo. É como se você fosse faz uma chapa, bate uma chapa aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu até pensei num exemplo mais prático, daí o Lucas vai gostar. Passa o scanner no carro, vê se tem alguma coisa ali, ó. Liga o scannerzinho, vamos ver se vai detectar alguma coisa aqui. Examina, vamos fazer um exame rápido aqui. Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Isso daqui é prático, é rápido, é ágil. É um exame primário para levantar um diagnóstico rápido. E Davi está pedindo esse exame do seu interior por completo. Deus, olha tudo.
Bate o olho aí, faz um raio-x. Tem alguma coisa errada? E é o mesmo verbo e raiz utilizado no Salmo 139, 23 e 24. Pedi para o Lucas colocar aqui. Sonda-me. Está vendo como agora aqui no Salmo 139 aparece o verbo sonda-me? Por isso que eu falo, essa é a melhor tradução. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, esse exame. Deus vê tudo. Logo de cara, bate o olho. Ih, essa pessoa está meio triste. Ou essa pessoa está abatida, essa pessoa está doente. É aquela coisa que você já percebe de cara. E logo de cara, opa, tem alguma coisa, já muda. É rápido, é ágil. Tem que mudar a sua atitude. Mas ali, Davi está afirmando, Deus, pode fazer o exame rápido, esse check-up rápido. Eu estou andando na integridade. Pode passar o scanner no carro aí, você não vai achar erro nenhum. Mas ele está tendo essa coragem de colocar, Deus, me examina. Apesar de eu achar que está tudo correto, Deus, eu estou andando, estou afirmando, eu estou. Será que podemos fazer isso? Isso implica em diagnosticar e corrigir com rapidez. E se fosse achado uma falta em Davi, com certeza, Deus, perdão. Se tem uma falta em mim, deixa eu mudar agora. É ágil, é rápido. Por que eu estou falando nessa agilidade? Estudando esse Salmo 26 aqui, eu tenho visto que essa oração de Davi implicou para a vida dele. Deus, me examina. Pode deixar, Davi. Agora, no momento, realmente, estou vendo que está andando com integridade. Mas daí vem o segundo pedido. Pedir para o Senhor provar e testar. Será que você teria essa ousadia? Aqui é ser mais ousado ainda. Ó, realmente, Davi, no check-up aqui, logo de cara, não tem problema. Mas se você quer que eu te teste, te prove, vai demorar, não é rápido. E a gente sabe que pelo menos por 12 anos, Deus foi trabalhando e moldando a vida de Davi. E é uma oração que muitas vezes a gente olha, gente, pedir isso é passar por uma prova de fogo, é pedir para Deus provar, transformar, moldar. O verbo aqui no hebraico é nassá. Aqui se trata de um verbo que denota intensidade. Esse prova-me. Primeiro a gente viu o sonda-me, Senhor. E agora ele está pedindo prova-me, Senhor. Ele está denotando intensidade. É uma prova intensa. Um teste intensivo. Alguém já fez um teste intensivo? Já passou por uma prova intensa? Davi utiliza o mesmo verbo de Deuteronômio 8:2. Coloca ali para mim, por favor. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Para te provar. Aqui foi um teste intenso de 40 anos. Para provar o quê? O que estava no coração. Se guardarias ou não os mandamentos. O que está no seu coração? Esse teste intenso vai revelar isso. Isso não implica, e aqui eu respondo aquela questão que, por que eu preciso ser transparente se Deus já conhece? É aqui que dá a implicação. Isso não implica em Deus nos conhecer em nossos limites. Não está implicando em Deus saber se a gente vai ou não. Não é para Deus ter conhecimento, Ele já tem, Ele já conhece. Mas aqui implica em nós reconhecermos o nosso coração, nossas intenções, nossas motivações. Porque quando reconhecemos isso,
somos capazes de nos render à vontade soberana de Deus. Por que você tem feito o que você tem feito? Você faz de coração para o Senhor? Ou você faz como Saul, para ter popularidade, fama, poder, reino? Você faz para glorificar a Deus? Gente, aqui é um perigo muito grande. O coração humano é pecaminoso. A vontade de ser reconhecido é muito grande. A vontade e a maneira é muito natural, a tendência, vamos falar em tendência, a tendência da nossa natureza é grande em simplesmente mudar a nossa intenção. Você pode ter iniciado algo muito bom, mas a intenção e a motivação começa a deslizar. E aqui vem a palavra do versículo 1, vacilar, escorregar, deslizar. Cuidado para não deslizar, não escorregar com as intenções, com as motivações. E é isso que Davi está pedindo aqui. Davi pede para Deus: Deus, me prova intensamente. E no versículo 1 ele já fala: eu não vou vacilar. Quer testar? Me prova intensamente. Ele está afirmando que não vai vacilar. Deus, eu não vou vacilar. E o trabalho que Deus faz na vida dele, ele foi perfeito? Não. Davi vacilou? Vacilou. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Porque nesse teste intenso de Deus na vida dele, ele viu realmente quem ele era. Ele viu realmente o que estava no coração, na sua intenção, na sua motivação, e falou: Deus, me arrependo disso tudo. Esse teste intenso traz arrependimento. Será que estamos nos arrependendo? Aqui um exemplo, como eu dei o exemplo de passar o scanner do carro, aqui seria mais colocar o carro na pista de testes. Não foi encontrado erro algum, mas pode colocar na rua, passa no buraco, passa na lama, vamos forçar o motor aqui. Ou se você estiver fazendo um exame, não é só aquela raio-x, não, coloca na esteira, liga os fiozinhos, coloca a velocidade, vamos ver se aparece alguma coisa aí. Eu fiz um teste para ver se tinha um problema no coração, que tinha que fazer o contraste, daí aplica a injeção, daí dá o contraste, daí você corre na esteira, faz o esforço, ele dá uma analisada, vê o comportamento, depois ele fala: vai lá na lanchonete e come uma coxinha. Eu amei esse teste. Daí você vai lá, come uma coisa bem gordurosa, agora volta aqui e corre de novo. Porque ele está querendo ver se tem alguma coisa entupida, algo que é imperceptível. É um teste intenso, com sobrecarga. E aí que Deus está fazendo na vida de Davi, trabalhou durante anos essa intensidade. Davi, você quer isso mesmo? Eu vou te testar. Foi pelo menos 12 anos de teste. Será que estamos dispostos a pedir: Deus, me prova? Deus, nassá, termo em hebraico. E o terceiro verbo aqui no versículo 2, na minha versão falando: examina o meu coração e a minha mente, e aqui nessa versão falando: sonda-me o coração e os pensamentos. Já é mais difícil tentar pronunciar esse verbo hebraico, é tisaraf. Eu acho que se pronuncia assim, não sei, não tenho certeza. Aqui se trata de um termo vívido. Como assim? Literalmente ele significa fundir, refinar e testar. Esse termo é utilizado 32 vezes no Antigo Testamento. E das 22 vezes, ele está ligado com uma atividade de refinar o ouro ou a prata. Com o propósito do quê? Remover a impureza. Como você sabe quando o ouro ou a prata está pura? Quando você vê o seu reflexo nela. Quanto tempo leva isso? Não sei. Até
ver o reflexo nela. Pode ser mais rápido, pode ser mais longo, mas a impureza tem que estar fora para poder ser visto o reflexo. E que Davi está pedindo aqui: Deus, me refina, limpa, tira a impureza. Isso implica que ser aberto, transparente, tem que haver disposição em ser moldado e forjado. O nos abrir para Deus não implica em Deus conhecer um pouco mais de nós, mas para nós termos noção da nossa verdadeira condição. De nós sermos honestos, sinceros e transparecer uma disposição de: Deus, me molda a tua imagem. Será que estamos buscando isso? Fazendo uma alusão, já que a gente começou com o carro, né, Lucas? O que seria purificar? Diagnosticou, viu as peças erradas, as peças quebradas? Troca, muda, tira aquilo que é ruim. Se despoja, tem que despojar do velho, renovar, se revestir do novo, colocar as peças corretas, consertar os problemas. Conclusão, olhando para o Salmo 26, olhando para esse contexto que estava acontecendo na vida de Davi, embora a injustiça que Davi estava enfrentando não era fruto de um pecado dele, ele estava sofrendo injustiça e ele estava mostrando para Deus: Deus, eu tenho andado na integridade. Então não era: nossa, está aí acontecendo isso porque a gente tem essa mania. Eu estou sofrendo isso porque eu pequei. Certeza que eu estou sendo castigado. Mas não, aqui está acontecendo uma injustiça com um propósito de refinar, de trabalhar na vida de Davi. E embora a injustiça que Davi estava enfrentando não era culpa do próprio Davi, não era fruto de um pecado dele, a reação dele poderia se tornar um pecado. Só que a gente viu no contexto de 1 Samuel 18 e 19, as atitudes que ele teve: abraçou a responsabilidade, cumpriu com êxito, não guardou rancor, não se ressentiu, se manteve humilde. Por que ele foi capaz de fazer isso? Porque ele buscou isso, confiou em Deus. Ele não achou que, não, eu não mereço isso, não, Deus, está ocorrendo uma injustiça, mas eu confio no Senhor e recorro a Ti. O Senhor cuida. Deus me prova, Deus me sonda, faça um diagnóstico, Deus me prova intensamente, Deus me refina até ser visto em mim, até que eu reflita o Senhor. E depois de fazer isso, depois o Senhor julgar, por favor, e Ele faz os pedidos dele. Para manter uma comunhão íntima com Deus, Davi se abriu com Deus para que o sondasse, testasse e refinasse como ouro. Para manter essa comunhão íntima. Assim como Davi, decida aceitar a injustiça como uma oportunidade para se tornar cada vez mais transparente e puro diante do Senhor. Se decidirmos ser transparente, isso irá nos ajudar a não vacilar, a não escorregar, a não cambalear para a amargura, para o ressentimento de uma injustiça sofrida, seja lá qual for. Como fazer o certo? Confia em Deus. Como fazer o certo? Decida se abrir diante de Deus e pedir para Deus: sonda-me, prova-me, examina-me, Senhor. Que possamos ser desafiados por essa palavra. Que possamos ter essa disposição diante de Deus. Ser reais, de fato, sinceros, transparentes. Para que Deus mude a minha e a sua vida. Amém? Vamos orar?
Senhor Jesus, obrigado, Pai. Deus, clamamos, ó Pai, que o Senhor nos direcione. Clamamos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração, forjando o nosso coração, sondando, examinando, ó Deus, mas nos capacita a fazer isso, ó Pai. Muitas vezes temos um medo de ser transformados, temos um medo de sair da zona de conforto, temos um medo de passar por esse teste intenso, temos um medo, ó Pai, de ser forjado e refinado, porque muitas vezes vai ter que ser limpado arestas, vai ter que ser limpado impurezas que vão machucar. Mas sabemos que o Senhor, ó Deus, capacita com o Teu Santo Espírito. O Senhor, ó Deus, já cumpriu essa obra na cruz, ó Pai. E apesar das nossas imperfeições, a obra de Cristo nos faz justificados. Por isso clamamos, ó Deus, que tenhamos esperança na obra de Cristo, para podermos buscar o Senhor na intimidade, na sinceridade, e ter ousadia, ó Deus, na obra de Cristo, para sermos sinceros diante de Ti. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.